A paz do Senhor. Você sabia que existem situações que podem bloquear a sua cura? Isso porque muitas vezes a cura do corpo exige também um tratamento da alma. E ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, o bloqueio da cura não ocorre unicamente pela falta de fé da pessoa que espera por ela. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque ainda que você tenha a maior fé do mundo, no mundo espiritual existem bloqueios que podem sim impedir que você receba a cura. E é de suma importância identificar cada um deles para que você venha desbloquear a sua bênção. Fique aqui comigo até o final, porque eu vou te ensinar a identificar esses bloqueios e como você pode estar aí superando cada um deles. Vamos embora para o vídeo. Para entendermos o processo de cura no mundo espiritual, é importante a gente entender como a enfermidade chegou nas nossas vidas. A partir da queda do homem, o nosso corpo passou a ser matéria corruptível e a enfermidade passou a habitar no mundo. E a partir do momento que nós estamos aqui nessa matéria corruptível, estamos sim suscetíveis à enfermidade. Porém, o nosso Deus, ele enviou o remédio, enviou o nosso Senhor Jesus para que curasse o mundo. Ele é o nosso remédio, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, que eu irei ler para vocês, que está escrito assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, nós temos o remédio para essa enfermidade que entrou no mundo a partir do pecado. Mas ainda assim, como nós temos o remédio, também existem bloqueios que podem impedir que você alcance essa cura. E é sobre isso que eu vou falar agora, porque tem uma informação muito importante, uma revelação profunda que você precisa ter esse conhecimento para que você possa identificar quais serão os bloqueios que está impedindo a cura que você tanto deseja. E aqui mora o segredo que o inimigo não quer que você saiba. E por quê? Porque quando a gente não tem acesso à informação, o que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas aqui você sim vai ter essa informação que eu vou te contar agora. Todas as enfermidades que existem no mundo espiritual, elas se enquadram em apenas duas categorias. Vou repetir. Todas as enfermidades que existem no mundo espiritual, elas se enquadram em apenas duas categorias. Primeira categoria, propósito. A enfermidade pode chegar na vida de uma pessoa ou na vida de uma família para um propósito. E eu vou te dar exemplos na Bíblia. Agora eu vou te dar alguns exemplos em que a enfermidade aparece para cumprir um propósito. E o primeiro exemplo de propósito é para provar a fé de alguém, como foi no caso de Jó, que ali no livro de Jó, já nos primeiros capítulos, nós vemos ali o inimigo colocando em dúvida a fidelidade de Jó diante de Deus. E aí ele pede autorização para destruir os bens de Jó. E assim o faz, uma devastação nos bens de Jó. Não satisfeito, vendo que Jó não blasfemou contra Deus, ele pede autorização para tocar na saúde de Jó, alegando que todo homem, quando perde a saúde, ele dá de tudo para recuperar. No entanto, Deus autoriza que ele toque na carne e nos ossos de Jó, porém não na vida. E assim o fez, e sabemos como Jó ficou muito enfermo e ainda assim não blasfemou contra Deus, provando a sua fidelidade, que independente da situação que ele esteja, ele sim permanece fiel ao nosso Senhor. Então a enfermidade sim pode chegar na vida de alguém para provar a fidelidade,
Mas essa fidelidade foi provada não para Deus, porque Deus já sabia, mas foi provada para o próprio Jó e também para o inimigo, o quão Jó era fiel a Deus. Outro exemplo pelo qual a enfermidade chega para cumprir um propósito é para manifestar a obra de Deus. Quando Jesus, vendo um cego de nascença, os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse assim? Jesus responde: ele nasceu cego não pelo seu pecado ou pecado dos seus pais, mas ele nasceu assim para que fosse manifesto nele a obra de Deus. Ou seja, existem situações em que a enfermidade surge para que o poder de Deus venha a ser revelado. Um exemplo, quando alguém fica enfermo na sua família ou algum conhecido e você vai lá e ora por aquela pessoa e aquela pessoa recebe a cura. Ou alguém se acidentou, está hospitalizado ou está enfermo no hospital. Você vai lá e ora e aquela pessoa recebe a cura. Essa enfermidade surgiu unicamente para que fosse manifesto o poder de Deus e a obra de Deus na vida daquelas pessoas. Então você é apenas um instrumento que Deus utilizará para realizar essa grande obra. Outro exemplo de que a enfermidade pode surgir com um propósito é para que a sua fé sirva de exemplo e inspiração para outras pessoas. A gente vê ali em Mateus, no capítulo 8, no versículo 8, quando Jesus ele chega em Cafarnaum e um centurião se aproxima e diz: Senhor, o meu servo está paralítico e muito atormentado. E Jesus prontamente responde: eu vou até lá curá-lo. E o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Basta apenas uma palavra e ele será curado. Jesus, ele se admira com aquela expressão do centurião e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, a sua fé, no meio da adversidade, no meio de uma enfermidade, ela pode sim servir de inspiração para aqueles que precisam se inspirar na fé, ter a fé que é necessária para ver o milagre que eles necessitam. Então, sim, a enfermidade ela pode surgir para demonstrar quão grande é a sua fé. Agora quero te mostrar a segunda categoria que existe no mundo espiritual em que as enfermidades elas podem se enquadrar. Se uma enfermidade ela não se enquadra na categoria de propósito, ela automaticamente se enquadra na categoria de sintomas. Sintomas de quê? Um exemplo de sintoma é sintoma de presença de espírito maligno que está ali provocando aquela enfermidade. Um exemplo a gente vê ainda no livro de Marcos, no capítulo 9, quando Jesus vem descendo do monte e estava ali aquele alvoroço, tudo isso porque um pai levou um menino para que os discípulos curassem. Esse menino, ele recebia espírito maligno, que o jogava violentamente no chão, fazia ele ranger os dentes, e esse menino vinha definhando, e o pai veio para que os discípulos pudessem curá-lo, e os discípulos não conseguiu curar. Então o pai relata essa história a Jesus e diz: se podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós e nos ajude. E Jesus responde: se podes, tudo é possível que crê. E o pai, em lágrimas, ele fala a Jesus: Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Então ali Jesus repreende o espírito maligno, dizendo: espírito surdo e mudo, saia dele agora. E o espírito se agitando sai do menino. Então ali você vê que Jesus não ministrou a cura, Jesus não declarou a cura, simplesmente tratou a causa, que era a presença do espírito maligno que estava provocando a enfermidade naquele menino. A enfermidade, ela também pode ser um sintoma de uma alma que precisa de cura. A gente vê ali em Marcos, no capítulo 2, quando um paralítico é levado por 4 amigos à presença de Jesus. O lugar estando cheio, eles conseguiram colocar o amigo pelo teto, na direção em que se encontrava Jesus. E ali, Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele declara àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ali
Os amigos estavam levando aquele paralítico para que recebesse a cura no seu corpo, mas, no entanto, Jesus ministra a cura na alma daquele paralítico. Quando ele perdoa os pecados, ele sara aquela alma. Lembra que no Jardim do Éden, ao pecar, o pecado, ele enfermou, ele trouxe enfermidade, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. E ali Jesus revela, né, a causa que estava mantendo aquele homem paralítico. A enfermidade, ela também pode ser um sintoma da presença de maldição, seja ela de qualquer natureza. Ainda pegando o exemplo do cego de nascença, a gente vê ali que os discípulos falam: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem assim? Ali, os discípulos estão falando de uma maldição hereditária. No entanto, naquela situação, aquela enfermidade, ela era um propósito, mas sim, as enfermidades, elas podem sim surgir por causa de maldições, sendo hereditárias ou através de objetos que você levou para sua casa. E ela pode ser através de palavras que foram ditas, então pode se instalar sim. Outro exemplo de que a enfermidade ela pode ser um sintoma quando ela surge a partir de um ferimento na alma provocado pelo pecado não confessado. Ali em Salmos, no capítulo 32, nós vemos o salmista dizer: Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Ou seja, a enfermidade ela pode ser um sintoma de um pecado que está ali fazendo uma ferida na alma. E o que acontece quando a gente não confessa o pecado no mundo espiritual? Aquela ferida ela fica aberta e o inimigo ele tem livre acesso para ficar colocando aquele dedo sujo ali, né, aumentando ainda mais aquela ferida. Porém, quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, Deus ele é o médico dos médicos e ele sara a nossa alma. Ele cura aquela ferida e nos transforma, nos dá uma vida nova. Então, quando a gente confessa o nosso pecado, a gente quebra, né, essa oportunidade que o inimigo tem de ficar nos acusando, de ficar ali, né, aumentando aquela ferida. Então, é muito poderoso a confissão de pecado no mundo espiritual. Mas agora um alerta. Você precisa confessar o seu pecado a Deus e pedir orientação ao Espírito Santo para quem você vai se abrir, para quem você vai falar os seus pecados, porque é preciso ter essa cautela, principalmente quando o seu pecado envolve outras pessoas. Então a gente entrega esse pecado para Deus e a gente se vê livre dessa enfermidade. Agora que você já entendeu que a enfermidade ela possui categorias no mundo espiritual e que pode se enquadrar em uma delas, o que fazer? Caso você entenda que a enfermidade que se instalou aí no seu entorno, ela veio para cumprir um propósito, o que você tem que fazer é buscar a Deus, seguir as orientações do Espírito Santo para que esse propósito venha a se cumprir, sempre fortalecendo a sua fé, se mantendo fiel e testemunhando as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Agora, caso você esteja desconfiado de que a enfermidade é somente um sintoma e que há uma causa por trás disso, o que você tem que fazer? Buscar a Deus, pedir ao Espírito Santo que te revele qual é a causa dessa enfermidade e que te ajude a tratar, seja ela um desses sintomas que eu falei aqui para você ou outros sintomas. O Espírito Santo, que tudo sabe, ele vai te revelar qual é a causa dessa enfermidade e vai te ajudar a sair dessa situação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.